querido aluno de capelania, eu sou o pastor Valder. Se você não teve aula comigo ainda, seja bem-vindo à minha aula. Eu sei que em capelania nós estamos um pouco atrasados, mediante alguns imprevistos que aconteceram, mediante hoje ao Covid-19, né, que pediu isolamento aí, mas nós não vamos ficar atrasados com a matéria. Eu quero fazer um pouco da apresentação, eu estou usando um pouco aqui da tecnologia, vou enviar um material para vocês, enviar outros vídeos também, para vocês ficarem atualizados aí daquilo que é a nossa matéria. Inicialmente, eu passei já para vocês assistirem um filme, que é o filme A Partida, que fala sobre a questão da morte, né? Como é o enfrentamento da morte. Eu comecei a olhar os materiais enviados, não consegui ainda olhar tudo, mas vou estar olhando, lendo, avaliando e dando um feedback para vocês. Que nós vamos tratar numa aula aí sobre a questão do aconselhamento mediante a questão da morte, né? Como aconselhar neste momento, que é um momento tão difícil. Mas eu quero fazer hoje uma apresentação para vocês, vou passar algumas diretrizes que vocês vão pegar para seguir e utilizar na matéria de capelania. Eu criei uma página nossa no Google e aí eu vou estar te enviando o aplicativo aí, por isso que eu pedi o e-mail de vocês. E vocês vão entrar no Play Store, né? Ou na Apple Store. E tem um aplicativo que chama Google Sala de Aula. E vocês vão estar entrando neste aplicativo. Eu vou estar enviando um link para vocês lá no grupo de capelania, para vocês entrarem. Lá vai ter vídeos, vão ter apostila, vai ter um material de atividade também, tudo dentro deste aplicativo. Então é uma forma da gente comunicar, estar mais perto. Eu acredito que vai ser uma forma, mesmo que a matéria semipresencial, nós já faríamos, né, de uma forma diferente essa matéria, mas eu vou tentar suprir aí essa necessidade de nós estarmos perto, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, pode mandar e-mail ou pode pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Ou no grupo, pode mandar o que vocês estão tendo dificuldade, qual a dificuldade aí de vocês acessarem, ou de vocês entrarem, ou de fazer atividade, o que se tiver, pode entrar em contato comigo que eu vou estar informando vocês. Eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre o material aqui, sobre a questão da capelania, que é uma área de atuação bem grande. Nós vamos trabalhar alguns pontos. O foco do trabalho dessa matéria eu coloquei como prioridade vocês visitarem um serviço de capelania para vocês conhecerem na prática um pouquinho mais sobre esse serviço. A capelania é um tipo de assistência religiosa e ela tem vários lugares de atuação. Ela tem atuação no hospital, tem atuação na igreja mesmo, tem atuação nas escolas, na prisão, tem atuação militar, dentre outros, asilos, várias áreas que pode estar atuando. A atividade quem exerce, né, essa atividade é o capelão. E o capelão é considerado um ministro religioso autorizado para essa prestação de assistência religiosa. Hoje, para atender como capelão, você tem que ser certificado, tem que ter feito um curso, né, não apenas um curso incluso na matéria de teologia, algo que eu vou inserir para vocês, vou trazer alguém para falar sobre isso, ou ver se a gente consegue um vídeo mesmo, de um capelão aqui responsável na nossa região, explicando um pouquinho sobre como é que pode ser capelão certificado, porque tem que fazer um curso específico, uma quantidade de hora, e eu vou estar explicando no decorrer da matéria. Não é suficiente para você ser um capelão ter o curso apenas aqui do curso de teologia. É necessário você fazer um curso a mais. A quantidade de hora não é suficiente, tá bom? Mas aqui nós vamos aprender um pouco da área da atuação da capelania, onde não precisa de certificado, você pode estar atuando sim. Nós já fazemos grande parte, eu acredito que vocês já fazem um papel de capelão em algumas áreas e nós vamos trabalhar. Eu conheço alguns de vocês mesmo, que a gente já conversou, alguns atuam na escola, alguns atuam
no hospital, né? Elizabeth atua aí no hospital, tem um trabalho já de longa data. A Cíntia tem trabalhado junto com a MPC aí nas escolas, então nós vamos dar uma abrangência aí. O Ian também tem trabalhado na escola aqui na EBA, e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as áreas de atuação, o que a gente pode aprender como capelão. E aí eu vou tá falando mais um pouquinho aqui, mas depois eu vou estar enviando material para vocês lerem aí e tirarem suas dúvidas também, tá bom? O objetivo da capelania é confortar, orientar, oferecer consolo espiritual para o indivíduo que esteja passando por um momento difícil. Então, o capelão ele vai dar auxílio ali para as pessoas que estão próximas a ele, estão precisando de apoio. Tá bom? Então, são várias áreas. Então, na escola, o perfil são alunos, o perfil também são professores. A capelania, nós podemos atender também os professores. E aí nós vamos atuar ali trabalhando, só que nós vamos atender uma demanda específica, né? Tem um perfil mais ou menos ali. No hospital, são pessoas que estão já adoentadas, passando um momento de enfermidade, pessoas que estão acompanhando quem está ali no hospital, que está precisando de um apoio também, está precisando de ser ouvido. É interessante a questão da capelania, o momento de você sentar e apenas ouvir. Tem hora que as pessoas estão precisando só de falar. Ela está precisando que você fique caladinho, mas seja um ouvido para ela. Então, naquele momento, pode ser que está preso ali no hospital há vários dias, acompanhando alguém, está precisando ali de acompanhamento. E nisso tudo, nós vamos utilizar a capelania como uma forma de evangelização, como uma forma de discipulado, para estar inserindo a palavra do Senhor, inserindo o Cristo no decorrer das conversas, dos diálogos. E aí, a base nossa é a palavra de Deus. Então, nós estamos ali como um capelão cristão. Então, um capelão cristão, ele segue os princípios bíblicos. Então, nós podemos usar a Bíblia no nosso aconselhamento. Tanto na escola, tanto na prisão, tanto no hospital, tanto no asilo. Aonde você for, você pode usar, e usar a base do capelão é a palavra do Senhor. Mas tem algumas diretrizes do que nós temos que, como capelão, obedecer, e o que também é direito do capelão, tá? Então, tudo isso nós vamos decorrer dessa matéria, né? Nós vamos aí aprendendo um pouquinho aí sobre essas áreas. O capelão na igreja, como é que ele pode atender, né? O capelão, ele atende às necessidades espirituais dos membros da igreja, as pessoas que visitam, né? Os familiares daquelas pessoas. Indiferente se a pessoa participa da igreja, né? Se ela é membro da igreja efetiva ou não, o capelão ele pode atender. Nesse serviço, muitas das vezes nós não utilizamos a palavra como capelão, né? Mas como aconselhador, como discipulador, como cuidador, né? Mas muitas das vezes na igreja nós temos pessoas, assim como o pastor e outras pessoas que desempenham essa função de capelão espiritual na igreja, tá bom? Tem um capelão hospitalar, que no hospital, né, vários serviços de capelania funcionam. Aqui na nossa região mesmo tem trabalhos de capelania. E muitas das vezes, na maioria das vezes, né, não são os evangélicos que desenvolvem as funções de capelania hospitalar. A maioria das vezes é os católicos, os espíritas, eles fazem esse papel e nós estamos perdendo. Tem alguns vídeos que eu anexei na nossa sala de aula, né, online, que falam sobre isso, que o hospital nós temos que abrir os nossos olhos para o hospital, nós temos que abrir os nossos olhos para a escola, que muitas vezes nós estamos deixando de lado e outras pessoas estão pegando e assumindo esse papel. A capelania hospitalar, ela visa prestar assistência para todos aqueles que estiverem enfermos. Objetivo é visitar, auxiliar, evangelizar as vidas no hospital, sejam elas as pessoas que estão passando um momento de enfermidade ou os parentes, né, de quem está enfermo. É um tipo de trabalho que visa oferecer conforto e também levar amor de Deus, levar esperança, né, essas pessoas que estão sem esperança, né? Estão precisando ali de apoio espiritual. Capelania militar, é interessante que tem concursos, né? Que para o capelão militar, para ele trabalhar em várias áreas. Então, tem uma aí que estava até esses dias eu estava vendo aí a necessidade
que tem vagas aí de capelões para trabalhar como militar mesmo, para trabalhar na área lá. E o militar, ele vai trabalhar não só com militar, não só dentro lá do quartel, de onde ele estiver, dos bombeiros, né, da polícia, do exército, mas também vai estar trabalhando com as famílias, vai estar trabalhando sobre casamento, sobre vários princípios, e ele como um capelão cristão. É realizado nas Forças Armadas, nas Forças Militares estaduais. O capelão fica encarregado de levar assistência religiosa para toda a corporação. Ele pode realizar ali cultos evangélicos, momentos de aconselhamento, e ele tem o objetivo ali de levar consolo e palavras de fé e palavras de esperança. Tem uma aqui que a gente é pouco conhecido, mas até no nosso estado tem um projeto da Junta de Missões Nacionais, e ele trabalha dentro dos presídios, capelania prisional. E até aqui na nossa região também tem pessoas que atuam nessa área. E nós, no decorrer aqui desse ano, acredito que nós vamos poder conhecer um pouquinho mais, né, no decorrer desse semestre. Vamos poder conhecer mais pessoas e áreas de atuação que até funcionam aqui na nossa região. A capelania prisional é um dos tipos de capelania mais exercidos por ministros. Aqui o foco é visitar presídios e falar da palavra de Deus aos presos. A ideia é fazer com que eles se arrependam dos erros cometidos e que se convertam ao Senhor Jesus. Então, muitas vezes nós temos muita abertura nos presídios, mas a gente tem muita resistência também a ir aos presídios. Muitos presídios já realizam cultos abertos ao culto, além das visitas, e tudo isso vai firmando aí o trabalho da capelania prisional. Na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos um projeto que atende muito a capelania prisional feminina. E eu conheço a missionária Mônica, ela trabalha já há muitos anos, é muito interessante. Depois quero, no decorrer, ter uma palavra dela aqui nessa matéria para nos ajudar a entender um pouquinho mais. Temos também a capelania escolar. Na nossa região nós temos um trabalho juntamente com a MPC, que é a Mocidade para Cristo, que é feita em Patinga e Fabriciano, é muito forte. E nós temos um trabalho muito legal feito e juntamente, né, com a MPC tem abençoado o cuidado das escolas e tem dado assessoria a essas pessoas, né, a momentos cristãos, a momentos de diálogo, de conversa, né, aconselhamento espiritual da família, dos funcionários, dos alunos. Tem sido algo muito abençoador. Eu quero finalizar o vídeo falando só sobre aqui os deveres e os direitos dos capelões, né? Os deveres são acatar e receber e respeitar as normas internas de cada instituição, que mesmo que tem um monte de atribuições e funções, algo que é aberto pro capelão, ele também dentro da instituição é permitido algumas coisas e dentro de outras instituições não é permitido. Mesmo você sendo capelão, autorizado a estar ali, você tem que obedecer às regras ali daquela instituição. De um hospital para o outro é diferente. Então, do Hospital Massucunha para o Hospital Municipal ali de Patinga é diferente o atendimento, do Hospital de Fabriciano, do Hospital de Timóteo. Mesmo eu atuando na área hospitalar, cada hospital ele tem as suas regras, né? E nós temos que, como capelão, acatar e obedecer essas regras. Respeitar as regras de higiene do local, principalmente ambiente hospitalar. Então aqui falando muito sobre a questão do asilo, atendimento que a gente tem muito no asilo, em questões hospitalares, a higiene é fundamental. Nós nesse tempo nós estamos descobrindo mais sobre a questão da higiene que temos que fazer, mas algo que tem que ser muito... o capelão não pode ter essa dificuldade, porque imagina um capelão ser chamado a atenção porque não está obedecendo às regras de higiene do lugar, né?
Então, assim, é algo simples, mas que tem que ser acatado, né, sobre a questão da vestimenta, sobre a questão da roupa, a roupa adequada, né, o calçado, a forma da limpeza, de um quarto por outro, de um paciente por outro, tratar todas as formas de higiene para estar obedecendo ali e você não sendo um contaminador. Executar o serviço de capelania sem discriminação de sexo, idade, cor, raça, idade ou religião. Então, você vai ter aí pessoas de várias crenças, pessoas de vários tipos de idade, né? Cor diferente. E o trabalho do capelão, ele não pode fazer uma discriminação dessas pessoas. Então, nós temos que seguir ali e ser como cristão, obedecendo aos princípios bíblicos, mas também obedecendo todas essas regrinhas básicas aí para a gente desenvolver o nosso trabalho muito bem feito. E ter como principal missão confortar, consolar o aflito, seja ele quem for. Então, indiferente do trabalho que você tiver ali, você não está ali para julgar as pessoas. Você está ali na capelania prisional, você não está ali para julgar, para ficar perguntando por que você foi condenado, você tem que estar aqui mesmo, na questão hospitalar, pode ser que é uma pessoa que fez algo ruim também, né? Tem uma religião diferente da sua, então você vai julgar ela por estar ali? Não. Nós temos que seguir os nossos princípios, né? Fazer o nosso papel, cumprir a nossa missão de consolar, de abençoar, de cuidar, mas não estamos ali para julgar, tá bom? Alguns direitos do capelão: ter acesso aos locais, né, para cumprir a função de capelão. Então, você como capelão autorizado, né, certificado, você pode ir em vários lugares, né, apresentando a carteirinha aceita de capelão, devidamente uniformizado, e isso vai te dar livre acesso aí e entrada nesses lugares. Ter acesso aos hospitais, ainda que seja no horário de visita, né? Não ser discriminado em relação à sua cor, raça, sexo, idade ou religião, e o capelão deve ser respeitado ao exercer sua função. Então, indiferente do lugar que você esteja, você tem que ser respeitado pelo trabalho que você está sendo realizado. Só uma observação, segunda coisa que eu falei aqui: ter acesso ao hospital, pode ser que dentro da regra daquele hospital mudou e no horário da visita o capelão não pode ir. Então, pode ser que não tá no horário da visita, você pode ir, mas em outro horário você vai poder ir, tá? Então, assim, tenta entender isso, né? Tá ali, não tentar dar carteirada, né? Que algumas pessoas dizem assim, mas entender qual que é o papel, o que você tem que fazer e tá ali para ser bênção na vida daquelas pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Nós vamos seguir aí mandando mais vídeos, mais materiais para vocês, para abençoar a aula de vocês, que vocês possam aprender muito sobre capelania neste tempo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e Deus te abençoe neste tempo.